eu fiz uma passagem, como a gente chama, quase como agora, com um rio atrás de mim. Só que era um rio diferente. Aquele era o Arroio Chuí. Eu ainda falei, do lado de lá é Uruguai, do lado de cá é Brasil. Passados mais de um ano, hoje eu estou triste, porque nós estamos terminando a série Mar Sem Fim. Atrás de mim está o rio Oiapoque. Do outro lado é a Guiana Francesa. Você vai conhecer hoje o Parque Nacional do Cabo Orange, a última unidade de conservação federal do Brasil. Além da tristeza por ter que dizer adeus para vocês, eu também estou com um gostinho de vitória, porque a gente conseguiu, pela primeira vez na vida, mostrar nua e cruamente todas as pouquíssimas unidades de conservação federais. Era isso que a gente queria fazer, chamando a sua atenção para o buraco que eu imaginava que era grande, porém percebi que é abissal. Como você sabe, a grande maioria das unidades de conservação não tem sequer um barco. Falta equipe, falta equipamentos, sobra burocracia, sobra encheção. As que funcionam, funcionam porque os gestores levam aquilo na marra, sozinhos praticamente. Bom, hoje você vai conhecer então o Parna do Cabo Orange. Vamos ver o que a gente descobre por aqui. Ricardo, quando que o parque foi criado? 1980. E qual é a área dele? 619 mil hectares, sendo que aproximadamente 419 mil são de áreas alagáveis, manchas de cerrado, um pouco de terra firme, de floresta, e 200 mil hectares são de mar. É a maior área marinha sob proteção integral do Brasil. Mar Sem Fim mostrando hoje a última unidade de conservação federal marinha do Brasil. Nós estamos no Amapá e hoje o dia começou cedo. Saímos do Oiapoque, município de Oiapoque, onde tem a base administrativa do pessoal do ICMBio. Rodamos 3 horas de carro até a gente chegar nessa vila. Vila Velha do Caçiribá. Caçiribá se refere ao rio. E a vila tem o seu interesse também. Ela é muito antiga, há registros de pessoal vivendo aqui desde o século XVII, 1630, 40, por aí. E também a turma do ICMBio, junto com os moradores, está fazendo um trabalho legal parecido com o do Tamar. O Tamar salvou as tartarugas marinhas, o pessoal daqui está fazendo a mesma coisa com os tracajás e as tartarugas. Bacana, né? A cata de ovo aqui é uma atividade bem enraizada culturalmente, né? Eles gostam bastante, o Amazônia consome muito ovo de tracajá e de tartaruga também. E qual é a ideia nossa? É pegar esse ovo, antes que eles peguem para consumir, a gente traz para um berçário que a gente chama, a gente pega os ninhos, os ovos de cada ninho e bota junto, faz um ninho artificial para esse ovo. Isso a uma distância grande, são dias de viagem, né? Porque a gente vai pegar o ovo lá rio acima e cada campanha de cata são 5 dias. A ideia hoje é deixar o menor tempo possível ele no tanque. É só o umbigo fechar e aí a gente já tá soltando no local que catou. Agora, ele sempre exige muito a participação da comunidade, entendeu? A gente não chega, não é paga, não é salário, não tem isso. A gente tem que, primeiro, perceber aquela vontade da comunidade de fazer, de algum indivíduo. Se um indivíduo resolver fazer, tiver com vontade, ótimo. Aí você já consegue fazer um trabalho com eles. Bom, aqui a gente já tem o nosso primeiro contato com o Parna do Cabo Orange. Desde muito tempo que eu venho pensando nisso. Desde que a gente saiu do Rio Grande do Sul, que a gente sabia que um dia ia terminar aqui. E ó, o parque está bem na nossa frente, é o primeiro contato com ele, do outro lado da margem do rio Caçurubá. Nós vamos agora pegar a canoa, andar 2 horas e meia, nós vamos até Taperebá,
Veja que nomes curiosos e interessantes. Lá em Taperebá é que fica a base do Parque Nacional do Cabo Orange. Então nós vamos embarcar, você vai com a gente e a gente já vai dando uma olhadinha, um pouco da formação aí, da vegetação do Parque Nacional do Cabo Orange. Vamos lá? E não é que nós tivemos uma ótima surpresa, só chegar no final, no finalzinho, nos 46 minutos do segundo tempo, para uma unidade de conservação ter um barco, um belo barco. É esse aqui, nós fizemos um transbordo, é um barco típico da região, um barco de pesca da região norte, e foi transformado em barco para servir a unidade de conservação, o Parna do Cabo Orange. Nós estamos no rio Cassiporé, que divide o Parna bem no meio. Os dois lados é Parque Nacional. Aproveite e curte, porque chegar até aqui é bem difícil. Bom, vocês têm uma novidade também, né? O Parque Nacional é das poucas unidades que a gente viu que tem um barco capaz de sair lá fora, né? Você usa esse barco para o quê? A gente usa ele para logística, né, de transporte de vários materiais, alguma coisa que tem que fazer lá, então, mas principalmente a fiscalização. A pressão no parque é muito grande de pesca, pesca de arrasto. Mar Sem Fim mostrando agora o ponto mais ao norte do Brasil, o Cabo Orange. Finalmente a gente chega lá, depois de mais de um ano. Esse é o Cabo Orange, a vegetação é uma vegetação diferente, formada basicamente por siriúba, e ele tem uma característica geográfica muito particular. O cabo cresce, ele avança para o mar, às vezes até 2 metros por ano. É uma progressão da terra, ao contrário normalmente das outras partes do Brasil que tem erosão, que o mar vai comendo. Aqui acontece exatamente o contrário. A terra é que vai avançando mar afora em direção ao norte 2 metros por ano. É isso aí. Mar Sem Fim chegou onde devia chegar, na extremidade norte do país. Do outro lado é a Guiana Francesa. Bom, dentro do parque a gente pôde ver alguns dos animais, por exemplo, os pássaros, né? É uma quantidade impressionante de maçaricos e outros tipos que estavam lá. É sempre assim? Sempre. Tem uma época do ano que tem mais? Não, o normal é aquilo. E quando a gente passa longe, a gente não vê nada daquilo, né? Você vê só a vegetação, a siriúba predominante. E aí quando chega, que você tem aquele impacto daquela vida toda que brota, né? Brota da vegetação, é um espetáculo. Eu acho aquilo fantástico. Ali, quando nós chegamos ali, a gente viu o coleireiro, bem normal, o guará também normal, o maçarico, grande quantidade, o talhamar, mas o talhamar era pouco aquele dia, mas tem muito também. E garça, muita coisa também, tem a garça maior e a menor. Uma das coisas mais espetaculares do Parque Nacional do Cabo Orange, ao lado da flora, é a avifauna. Olha só a quantidade de tipos, as cores, formas e tamanhos. O pequenininho, esse que você vê, milhares são maçaricos. Vieram do Alasca até aqui para se alimentar e depois ainda vão descer até a Terra do Fogo. Acredite se quiser.
Mar Sem Fim hoje fazendo história. Afinal, é a primeira vez que a imprensa brasileira mostra numa tacada só todas as unidades de conservação federais do bioma marinho. Chegamos na última dela, que é o Parque Nacional do Cabo Orange. Agora eu me pergunto, eu estou sempre criticando o ICMBio pela falta de verba, pela equipe mínima que cada unidade tem. Essa não é diferente, apesar de ter um barco, são só 3 pessoas, uma está indo embora, vão ficar só 2. Mas o que eu quero levantar é o seguinte, o que adianta ter um parque se ninguém da população conhece? O que eu vivo dizendo que o que o Brasil tem de diferente para os outros países é a sua enorme biodiversidade. É o maior ativo que esse país tem, simplesmente porque os outros já raparam. Sobrou o que sobrou aqui, mas em alguns países do Sudeste Asiático. Então, é preciso que o povo conheça essas coisas. O ICMBio precisa divulgar essas coisas. Está na hora da gente sacudir um pouquinho o Ministério do Meio Ambiente, o governo como um todo, e dotar um pouquinho mais de dinheiro para fazer uma campanha para explicar para os brasileiros que o nosso grande tesouro, ou parte do nosso grande tesouro, está sendo preservado através dessas unidades de conservação. Do jeito que está, fico só eu e você sabendo, é muito pouco. Tá certo? Então o Mar Sem Fim hoje está feliz. Nós estamos terminando o que a gente se propôs a fazer mais de um ano depois, mas muito triste ao mesmo tempo. Porque eu vejo que quem chegou aqui fui eu, o cinegrafista João Nunes e praticamente mais ninguém. E isso aqui devia ser conhecido por todos os brasileiros. É uma pena ser do jeito que é. Tá certo. Bom, Ricardo, todo parque pressupõe, quando a gente fica sabendo de um parque, ele pressupõe receber visitantes, né? Para isso, teoricamente, eles foram criados. Mas o Parque do Cabo Orange, primeiro está numa distância muito grande dos grandes centros. A cidade não tem praticamente infraestrutura para receber turismo. Quer dizer, como é que você vê isso? Eu vejo muito pouco, eu estou aqui há 13 anos e eu vi muito pouco brasileiro vir até aqui. Trazer o brasileiro para dentro dos parques é vital para a gente ter o brasileiro a favor dos parques. Ninguém vai proteger uma coisa que ele não conhece. Por exemplo, hoje, o que acontece? Ministério do Meio Ambiente com recurso mínimo, ridículo, por quê? A sociedade hoje não se interessa pelos parques, não se interessa pelo meio ambiente. Eu não entendo como, porque... Agora, se a sociedade não abraçar os parques, não dá para você, uma instituição com pouca gente que tem, com concurso tudo bloqueado, não dá. E o que eu vejo hoje, eu sou extremamente pessimista. Eu digo ao pessoal aqui, olha, a Amazônia tem mais 30 anos, para mim, do jeito que está vindo a coisa, a Amazônia vai terminar, e se sobrar alguma coisa, se a gente der conta de proteger, vão ser as unidades de conservação. Mar Sem Fim em seu último programa. Coisa chata, não? Coisa triste isso. Mais de um ano entrando na sua casa, a gente vai ter que encerrar. Estamos no Amapá, no final da série que se propôs a mostrar as unidades de conservação federais da costa brasileira. E agora uma surpresa para você. Esse lugar aqui é aparentemente um lugar de dormitório de papagaios. É difícil filmá-los, mas a gente pode ouvir a algazarra. E por elas pode-se medir, eu acredito que são milhares de papagaios. Ouça um pouquinho e veja o pouquinho que a gente conseguiu gravar. Bom, você um dia nos levou também num lugar interessante. A gente tentou filmar, é difícil, mas deu para perceber pelos pios, pela algazarra de papagaios. Aquilo é uma coisa... Eu nunca vi um aglomerado tão grande, não? Pois é. É sempre assim, ali de manhã, quando eles acordam, e à noite, quando eles vêm dormir, é normal. E
A nossa ideia, realmente é um certo sonho que a gente tem, é fazer uma torre que a gente conseguisse observar eles da copa das árvores, camuflado, você vê aquela movimentação toda, isso deve ser fascinante. É fantástico, aquela força de vida, né? Mar Sem Fim hoje dizendo adeus, dizendo até logo, mas antes disso ainda tem um pouco para mostrar. Nós estamos aqui na cidade de Oiapoque, eu queria chamar a atenção para vocês, para ver a desorganização da cidade, tudo misturado, um hotel, loja, açougue, banco, uma zona completa, sem falar que aqui atrás de mim está a Boca do Lobo. E mais uma vez todo o esgoto produzido aí pelo pessoal vai direto para o rio Oiapoque, que deságua no mar. É uma pena isso. Agora, nós vamos fazer uma comparação. Vou levar vocês até São Jorge, que é a primeira vila francesa do lado de lá, para você ver a diferença. Basta vontade política. Se eles conseguiram, nós também poderíamos conseguir. Vamos ver? Agora o Mar Sem Fim atravessou o rio Oiapoque e veio para o lado francês. Vocês conheceram Saint-Georges. Então, eu nem preciso falar, basta uma comparação com a baderna, a balbúrdia, a esculhambação urbana de Oiapoque, da cidade de Oiapoque, versus a organização de São Jorge. Não é uma cidade pujante, não é riquíssima, mas ela é minimamente ordenada. Asfalto, luz, cada bairro com uma função determinada, enfim, não custa nada, não custa nada. Falta no Brasil é vontade política. A desculpa da falta de dinheiro, eu pelo menos não aceito para isso. Mesmo uma cidade pobre pode ser minimamente organizada, coisa que infelizmente não acontece em lugar nenhum do Brasil, muito menos numa cidade fronteiriça como é a de Oiapoque. Enfim, resolveu trazer você até aqui. Este é o final do rio Oiapoque, o final navegável, quero dizer. Para cima daqui, sertão puro. Nós resolvemos subir o rio um pouco acima da cidade do Oiapoque para mostrar para você a beleza que é um rio que ainda consegue manter a sua mata ciliar. Esse é dos poucos rios brasileiros que ainda tem isso. O resto, o ser humano conseguiu detonar. A sorte do Oiapoque é que é longe, é incômodo, é difícil vir até aqui, porque se fosse fácil, isso aqui já tinha virado uma farofa total. É uma pena, mas nós brasileiros não sabemos dar valor ao maior ativo que a gente tem. A beleza natural, a paisagem espetacular da praia e a pujança da floresta com toda a vida animal que ela tem. Eu até chamo a atenção para você ver aqui a cor da água. Quem viu lá na foz, olha só.
A água é transparente. Ao contrário da Foz, que era aquela água marrom, aqui você já vê a água do rio purinha, boa até para beber. Antes fosse assim todos os nossos rios. Eu queria agradecer do fundo do coração a companhia que você fez para a gente há mais de um ano, mostrando as unidades de conservação federais da costa brasileira. Nós viemos lá do Rio Grande do Sul, estado por estado, fizemos os 17 estados costeiros, até finalmente a gente chegar aqui no último, o Amapá. E nós estamos na cidade onde eles falam município do Oiapoque, aqui começa o Brasil. Para nós do Mar Sem Fim, aqui termina. O que eu posso dizer mais? Tentei fazer a coisa do ponto de vista mais crítico possível, é assim que eu costumo agir, comigo mesmo. O mundo não é cor-de-rosa e nós tentamos deixar isso bem claro, que as unidades de conservação federais da costa brasileira têm um buraco abissal entre o que elas vieram fazer e o que elas efetivamente fazem. Foi isso que a gente quis mostrar, para que você nos ajude, entre nessa briga e nos ajude a criar mais áreas. Menos de 1,5% da costa brasileira está protegida, é o fim da picada isso. Vocês viram a última unidade de conservação que a gente mostrou, o Parque Nacional do Cabo Orange de Parque, ele tem só um carimbo, porque não há nada aqui para receber turista, não há uma trilha feita, não há divulgação. Eu cansei de perguntar aqui nas ruas do município de Oiapoque se as pessoas conheciam o Parque Nacional, perguntavam o quê? Nem o pessoal que está aqui conhece, ou seja, é mais uma unidade de conservação que está no papel, ela precisa se abrir. Quando perguntaram anos atrás para o Jacques Cousteau por que ele fazia filmagem submarina, ele disse, porque as pessoas só protegem aquilo que elas conhecem. Por isso ele mergulhava, para mostrar o que tinha debaixo da lâmina d'água. Nós tentamos fazer isso no que tem acima da lâmina d'água. E você que acompanhou, viu, é muito fraco. Mais uma vez, meu agradecimento pela tua audiência. Agradeço de coração a Fundação Boticário, que nos patrocinou desde o início, a minha querida produtora Regina Dalva Faria, ao editor Alexandre Nogueira e ao rapaz que está aqui atrás de mim, atrás dessa câmera, o João Nunes. Obrigado a todos. E, se Deus quiser, a gente volta com mais documentários sobre o meio ambiente no Brasil. Eles precisam disso. Até mais.